Olá e bem-vindos. Hoje vamos olhar mais de perto para as origens e para o percurso das estudiantinas e das tunas na América Latina. Olá. Temos connosco várias fontes históricas, artigos, até recortes de jornais da época. Exato. A ideia é perceber como é que este fenómeno musical, que tem raízes fortes em Espanha e Portugal, como é que ele atravessou o oceano e se adaptou por lá. É isso mesmo. Vamos tentar seguir um fio cronológico, começando talvez por um grupo que parece ter sido chave, a Estudiantina Fígaro, e depois ver como é que isto evoluiu de maneiras diferentes, por exemplo, no Brasil, focando-nos só mesmo na América Latina. Parece então que a digressão dessa estudiantina espanhola Fígaro, ali nos anos 1880, foi mesmo um ponto de viragem. O que é que eles tiveram de tão especial? Qual foi o impacto? Foi gigante. E o engraçado é que eles nem eram estudantes universitários. A sério? Sim, mas adotaram muito bem a imagem, o traje, não é? Aquela coisa associada aos estudantes de Salamanca. Depois de fazerem furor em Espanha e Portugal, aí por 1878, lançaram-se nas digressões internacionais. E que digressões! Pelo que vi, correram a América Hispânica quase toda, certo? México, Chile, Peru, Argentina. Exatamente, entre 1883 e 1885, mais ou menos. Passaram por esses todos e mais alguns, El Salvador, Equador, Bolívia, Uruguai e depois Brasil. Chegaram lá em 1885 e voltaram em 1888. E essa passagem pelo Brasil, essa de 1885 pelo Rio, Campinas, Porto Alegre, os jornais da época falam de um sucesso incrível, não é? Sim, completamente. Há relatos de ovações, grandes multidões. Eles funcionaram, quase como um agente polinizador, sabes? A presença deles e a popularidade toda, isso inspirou, sem dúvida, a que aparecessem grupos locais, a imitar o estilo, os instrumentos, as músicas deles. Foi tipo um modelo que se espalhou, definiu uma certa imagem. Mas estava a pensar, no Brasil a história tem outras camadas, não é? Havia também a influência portuguesa. Sem dúvida. As fontes sobre a diáspora portuguesa mostram isso mesmo. O modelo das estudantinas de Portugal também teve o seu peso, e um peso distinto no Brasil. Temos um exemplo muito claro, que é a Tuna Luso-Queixeiral de Belém, lá no Pará. Foi fundada em 1903. E olha que curioso, não foi por estudantes? Não. Não, foi por comerciantes portugueses, os chamados queixeiros. Isso mostra uma ligação muito direta à tradição portuguesa, que corria em paralelo com a influência espanhola que vinha da Figueroa. Interessante essa distinção. E já que falaste na Tuna Luso-Queixeiral, isso leva-me à questão do nome. Tuna. Como é que essa palavra entra na história? Disseram-me que só se tornou comum mais tarde, talvez nos anos 50, 60... Bem, o que as fontes históricas parecem indicar é que estudiantina era, de facto, o termo original, o mais usado no início. E é interessante ver que, por vezes, especialmente na América Latina, faz-se uma distinção entre estudiantina, que talvez fosse mais popular ou não ligada diretamente à universidade, e a tuna, essa sim, mais associada ao meio académico. Não é uma regra absoluta, mas indica caminhos sociais e culturais diferentes que estes grupos seguirão. Não parece ter sido uma mudança assim repentina nos anos 50 ou 60. Foi mais uma sobreposição de termos que já existia e que, se calhar mais tarde, acabou por gerar alguma confusão ou até equívocos sobre o que eram exatamente esses grupos. Percebo. Mas pronto, independentemente de se chamarem estudiantina ou tuna, partilhavam características, não é? O traje, por exemplo, era muito específico. Sim. Evocava o estudante clássico. Muitas vezes com a beca, a capa, aquele chapéu de feltro com as fitas coloridas. Uma imagem muito ligada à Salamanca ou, no caso português, a Coimbra. E os instrumentos? Eram, sobretudo, cordofones, ou seja, instrumentos de corda. As bandúrrias, que são parecidas com bandolins, os violões, as guitarras clássicas, não é? Às vezes também violinos, violoncelos. Depois, claro, percussão, como as pandeiretas para dar ritmo. O núcleo são quase sempre os instrumentos de corda de plectro, tocados com palheta. Seguiu-se muito a tradição das orquestras de plectro, já na Colômbia o título é fundamental. Havia até músicos como um tal Jesus Zapata Builas que discutiam afinações específicas para conseguir aquele som. Isso mostra uma dedicação, um cuidado com o som. Sem dúvida. E essa capacidade de incorporar coisas locais viu-se noutros países. Claramente. Porto Rico é um exemplo excelente disso. Pegaram na estrutura da tuna, mas depois foram buscar instrumentos deles, como o quatro porto-riquenho, o guiro, as plénaras. É um exemplo claro de mestiçagem, de mistura cultural. A tradição espanhola a fundir-se com as raízes locais, taínas, africanas.
Muito interessante essa fusão. Essa mistura que referiste, o mestiçaza, como é que se manifestou nas tunas? Bem, criou uma identidade muito própria. As primeiras tunas universitárias, como a da Universidade de Porto Rico, fundada em 61, ou a da Interamericana, em 68, elas mantiveram a estrutura base da tuna espanhola, mas, pronto, incorporaram géneros musicais e os instrumentos locais que falámos. E falaste da Colômbia. As fontes mencionam um período muito rico em Medellín, ali entre 1940 e 1980. Foi uma espécie de época dourada. Foi mesmo. A rádio teve um papel crucial e as editoras discográficas, claro. Sonolux, Codiscos, Afuentes. Deram-lhes visibilidade. Exatamente. Grupos como a Estudiantina Iris, a Melodias de Colômbia, ficaram muito conhecidos. Ajudaram a divulgar a música nacional colombiana. E é curioso que algumas empresas grandes, tipo a Fabricato, uma têxtil, chegavam a patrocinar estudiantinas. Viam aquilo como prestígio, projeção. Isso diz muito sobre o impacto social que tinham. Portanto, não estamos a falar de algo estático, parado no tempo. Estes grupos foram se adaptando. De modo nenhum. A rádio, as gravações, os festivais que se organizam, os patrocínios, a própria globalização e agora, mais recentemente, o mundo digital. Tudo isso foi moldando a forma como evoluíram. E continua a moldar, suponho. Claro. Enfrentam desafios, obviamente, a concorrência de outros estilos musicais, a necessidade de se ligarem aos jovens, mas também encontram novas oportunidades, novas formas de chegar às pessoas. Fica claro que as estudiantinas e as tunas são bem mais do que simples grupos de música. Parecem combinar tradição, a energia da juventude, habilidade musical e identidade cultural de maneiras muito específicas em cada sítio. São quase como pontes vivas entre gerações. Exatamente. E essa capacidade de durar, de se adaptar, é o que as torna tão fascinantes, na minha opinião. O que nos leva, talvez, a uma questão ficarmos a pensar. Como é que estas formas tradicionais, com tanto peso histórico, podem continuar a vingar no panorama musical de hoje? Um panorama cada vez mais global, mais digital. Como encontrar o equilíbrio entre preservar essa herança riquíssima e, ao mesmo tempo, inovar o suficiente para se conectarem com as novas gerações? Então, se fôssemos resumir as origens disto tudo na América Latina, com base no que vimos, a Fígaro foi mesmo crucial nos anos 1880 para espalhar a ideia na América Hispânica. Sem dúvida. Lançou a semente. E no Brasil temos este exemplo concreto da tuna Luso Queixeiral de 1903 que mostra bem a raiz portuguesa. Exatamente. E embora a gente saiba que apareceram tunas universitárias formais muito mais tarde, por exemplo em Porto Rico só a partir de 1961, o fenómeno em si, a ideia começou bem antes. Começou mesmo ali no final do século XIX, graças a estas digressões pioneiras e a estas diferentes influências ibéricas. Então, o que é que retiramos disto? Para mim, fica a ideia de um fenómeno cultural complexo, com raízes partilhadas, sim, entre Espanha e Portugal, que não só viajou para a América Latina com grupos como a Fígaro, mas que depois foi adaptado, reinterpretado localmente. Precisamente, o mais fascinante aqui é ver como uma tradição musical, performativa, europeia, foi adotada, foi transformada e acabou por se tornar parte da paisagem cultural da América Latina. E persiste de formas diferentes até hoje. Fica a reflexão, não é? Como é que estas tradições que nasceram noutros tempos, noutros contextos, continuam a ter eco e a reinventar-se em culturas tão diferentes hoje em dia. Exato. É algo para pensarmos. Fica a sugestão para quem nos ouve explorar mais sobre o tema. Por agora ficamos por aqui. Até à próxima. Até à próxima.